Olá amigos do Outpack, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o canal Outpack, onde a gente fala de carro, de peças, de mecânica. E hoje a gente vai falar sobre aquela hora chata onde o carro parou. A gente muitas vezes vê aí carros parados no acostamento, capô aberto e o proprietário olhando para o motor. E aí vem a pergunta, e agora, o que fazer? Meu carro parou. Então a ideia aqui é a gente fazer um ABC, da mesma forma que existe um ABC do trauma ali na hora de um acidente para atender um paciente, um ABC aqui para a gente acompanhar o que pode ter de problema dentro do motor ou dentro do seu carro quando ele parar. Esperamos sempre que ele não chegue a esse ponto, que você faça a manutenção preventiva e evite transtornos aí de ficar no acostamento com o capô aberto, mas se essa hora chegar, você pode estar minimamente preparado aí para fazer um checklist e acompanhar o que está acontecendo. Acompanha com a gente. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que um motor a gasolina, a álcool, a combustão de ciclo Otto, que a gente chama, precisa para funcionar. Ele precisa de ar, precisa de oxigênio e ele precisa fazer uma queima do combustível. Então ele precisa de combustível e precisa de centelha. Porque na presença da centelha, do combustível e do ar, vai haver a explosão, combustão e o motor vai funcionar. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente do que o motor precisa para realmente ele conseguir funcionar. Então, se o motor parou, a gente vai seguir basicamente uma linha de raciocínio que leva em consideração esses pontos. Os carros atuais são feitos para não deixar você no acostamento parado sem ele ter te avisado antes. Então, quando a gente tinha carros com carburador ao invés de injeção, acontecia de você ter um problema realmente mecânico, de um excesso de combustível ou de uma boia enroscada, impedindo a gasolina entrar no carburador e o carro ter uma falha, ficar sem combustível ali, mesmo tendo combustível no tanque. Um motor com injeção eletrônica, como a maioria dos carros a partir de 95 se tornaram no Brasil, eles dão avisos e os avisos são basicamente pelas lâmpadas que você vê acender e apagar toda vez que você liga a ignição do carro. Quando você liga a chave do seu carro, geralmente você tem a lâmpada da bateria sendo ligada e depois se apaga quando você dá a partida, a lâmpada da injeção, a lâmpada do óleo e, em muitos carros, a lâmpada da temperatura. Esse processo de acender e apagar a luz serve para você saber que as lâmpadas estão funcionando e que estão conseguindo fazer um diagnóstico do carro. Ok, então, se você ligou, a lâmpada continua acesa, você tem um problema em um sistema. E seu carro está te avisando que você precisa intervir antes dele chegar no ponto de parar. Então, se o seu carro chegar ao ponto de parar, a primeira coisa a gente tem que tentar reparar e lembrar se ele acendeu alguma lâmpada antes disso acontecer. Se a lâmpada da bateria acendeu, é porque você tem um problema na parte elétrica, se ela acendeu antes de você parar. Então, por exemplo, luz de bateria acesa indica falha na carga da bateria. Isso pode ser um problema de alternador, o alternador parar de carregar, que é muito difícil acontecer se não for por uma falha de quebra da correia. Você tem uma correia de borracha que faz o alternador girar e gerar uma carga que vai manter a bateria alimentada e manter todo o sistema de injeção, bomba de combustível, alimentados e funcionando. Então, se luz de alternador de bateria acendeu antes de você parar, vem aqui, procura. Correia está inteira, alternador está bem fixado, conectores aqui de alternador está no lugar. Vamos para a bateria, olhar zinabre nos polos, polo negativo, polo positivo, muitos carros têm esse sistema que ele fica protegido. Avaliar isso, avaliar parte de relés, de fusíveis, é um bom indicativo, um bom caminho para você começar. Outro ponto que seu carro pode ter te falado antes de parar. Luz de injeção, geralmente uma luz alaranjada, se acendeu, piscou, ou o carro falhou, o carro engasgou, é um grande indicativo de que a gente não tem um problema elétrico, é um problema eletrônico, um problema de injeção. Então, na linha ali do combustível que você precisa injetar. É muito difícil
nesses carros a gente ter acesso a uma resolução desse tipo de problema na hora que o carro realmente chega no estágio de parar de funcionar. O que dá para a gente fazer? Identificar os bicos injetores, né? Na entrada do motor, você normalmente tem nos motores de 4 cilindros os 4 conectores dos 4 bicos. Dá para a gente desconectar e conectar eles de novo, que muitas vezes a gente pode ter uma solução disso. Nesse carro, aqui embaixo, a gente tem as bobinas, né? Então, identificar onde você tem as velas, os cabos de velas, as bobinas, de acordo com cada caso, e quando possível, também desconectar e conectar, num caso extremo desses, pode ser um paliativo, uma solução para o carro voltar a funcionar. Se você tiver a possibilidade de desligar a bateria, esperar 3, 4 minutos e religar para ele resetar o sistema de injeção eletrônica, eventualmente pode ser uma saída para você conseguir pelo menos chegar até algum lugar um pouco mais confortável para você obter algum tipo de socorro. Outro ponto aí que a gente pode ter um aviso e fazer alguma coisa. Luz de temperatura ou ponteiro de temperatura alto, ou aquela fumaça que sai pelas frestas do capô, né? Superaquecimento, comum da gente ver em subida de serra. A gente vai abrir o capô e vai ser tomado por aquela fumaça branca. O que dá para fazer? O que a gente vai observar muitas vezes? Aqui na entrada de água, saindo aquele vapor, aquela água fervendo, o que tem para fazer ali é esperar, deixar a chave de ignição ligada, as luzes do painel acesa, para a ventoinha, o ventilador, ficar ligado e baixar a temperatura desse líquido e esperar até o ponteiro baixar ou até algum tempo que você consiga observar que o motor está mais frio para você ligar o carro e tentar se movimentar até algum lugar onde você consiga ter algum socorro para o causador daquele problema. Você pode ter um problema que você simplesmente esqueceu de colocar água no radiador, você tinha pouca água e por isso ele ferveu. Você pode ter um problema em ventoinha que não entrou, você pode ter uma junta de cabeçote queimada, mas o importante é, se você conseguir identificar que ele está fervendo e esperar essa temperatura baixar, você pode conseguir se deslocar com o carro pelo menos até algum lugar onde você comece a dar a solução real para o seu problema. Mudamos aqui de motor para mostrar mais um dos motivos que pode deixar você na estrada. Esse motor aqui, diferente daquele, tem correia dentada, que faz a conexão da parte de cima com a parte de baixo do motor, por uma borracha que é a correia. E se essa correia se rompe, pode ser um motivo de você ficar na estrada e aí não há o que fazer a não ser sentar e chorar, porque você vai ter um custo bem alto de manutenção. Então, se você sabe quando essa correia foi trocada, já é um bom indicativo para você acreditar que não é a causa do seu motor ter apagado. Esse é o motivo que faz o carro apagar do nada. Simplesmente você vem com o carro em pleno funcionamento e o motor corta, sem acender nenhum tipo de luz. Então, se você não lembra quando foi feita a troca de correia dentada, não sabe, o carro não falhou, não acendeu luz nenhuma e ele simplesmente cortou o funcionamento, grandes chances de você ter um problema aqui. E aí, nesse caso, se você ficar insistindo na chave, você pode piorar e aumentar o custo de manutenção depois, custo de reparo depois, porque você vai ter muito provavelmente mais válvulas do cabeçote sendo entortadas ao você tentar fazer o motor voltar a funcionar, ao ele voltar a movimentar. Então, parou do nada, não acendeu, não lembra de correia dentada, não tenta. Chama o guincho, vai para uma oficina que vai ser mais barato. O último motivo aí que eu vou falar hoje para você ficar na mão pode ter a ver com você abrir o capô, ver o motor funcionando, tendo aceleração e o carro não se movendo. Aí a gente está falando de transmissão. A gente tem ar, tem combustível, tem centelha, o motor funciona, explode, tem os ciclos, tudo certinho. Mas se você não tem uma embreagem transmitindo para o câmbio ou um câmbio automático transmitindo via fluidos a força para chegar ao eixo e empurrar o carro para frente, você não consegue ter movimentação. Então, se você abrir o capô, funcionamento normal e o carro não anda, não tem muito o que se fazer. É um problema de transmissão e aí, novamente, é guincho e manutenção numa oficina especializada. A ideia desse vídeo
é dar uma diretriz ali para você, quando você tem um problema, saber o que olhar, se nortear e saber o que você precisa fazer e ter noção de como você vai correr para resolver o problema. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para um amigo que precisa saber desse tipo de informação quando tem um problema. Se você tem um amigo que não sabe nada, a gente tem um vídeo mais básico mostrando o que tem debaixo do capô, que é para a pessoa se familiarizar ao olhar o motor quando você tem um primeiro contato. E aí você pode contribuir para uma pessoa sair de um momento de aperto. Se você tem mais dicas aí sobre esse assunto, sobre o que fazer, o que olhar quando o carro para, deixa pra gente nos comentários que vai contribuir com outra pessoa. De repente a gente pode fazer um outro vídeo com mais dicas aí que a gente colheu a partir dos comentários de vocês. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, manda para uma pessoa que você acha que pode precisar num momento adverso aí e se inscreve no nosso canal. Obrigado, até a próxima!